Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos dos dois planos da vida, muito boa noite. Mais uma vez, estamos aqui no Psique e Espiritualidade, nessa tribuna dessa casa de amor, que é a Casa Fraterna Semente de Luz, e pedimos aos mentores da casa, a equipe da Madre Teresa, que use o tempo da nossa noite de hoje para nos ensinar sobre a missão do Espiritismo. Assim, vamos verticalizar o pensamento e vamos começar com uma passagem que está no livro Boa Nova, escrito pelo Humberto de Campos, o Espírito, né? E psicografada pelo Chico Xavier. Então, nós estamos nos primeiros dias do ano 30 e Jesus tinha ido para Jerusalém, onde havia o templo dos judeus. Diz Humberto de Campos, no Boa Nova, que as roupas de Jesus brilham, né, pela energia. E aí, um camarada, um sacerdote, vira para Jesus e diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: eu estou em missão. Eu busco a fundação do reino de Deus. E o sacerdote retruca: o que pensas ser isto? Jesus responde: é um reino diferente. É a obra divina no coração dos homens. Obra divina em suas mãos? Quem são os seus seguidores? Você conta com algum príncipe desconhecido? E aí Jesus respondeu: meus companheiros chegarão de todas as partes. Né? Ele estava falando de outros reinos. Né? Repara que a todo momento Jesus usa a firmeza e a brandura juntos. Aí o sacerdote retruca: mas eles são ignorantes. Já viste alguma estátua perfeita, né, uma obra verdadeiramente grande, modelada com lama? E Jesus, com todo respeito, vira para ele e diz assim: sacerdote, não há mármore mais puro do que o sentimento, e não há cinzel superior à boa vontade sincera. O sacerdote ficou impressionado, mas não deu o braço a torcer. Ele chega e pergunta: conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde com algo mais profundo: conheço o amor e a verdade. Ele estava falando das imperfeições do mundo íntimo. Conheces as leis do templo, as leis de Moisés? E Jesus falou: conheço as coisas espirituais. Sei qual a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas isso, nesse episódio em que ele impressionou o sacerdote, cujo nome era Hanan, Jesus saiu ali de Jerusalém e voltou para Galiléia. O que ele quis dizer? É que o reino de Deus está próximo, no nosso coração. Você pode construí-lo, porque você já tem o cinzel e o mármore. Para isso, nós precisamos transformar mágoa em amor pela nossa vontade. E eu queria trazer também para vocês um livro chamado Opinião Espírita, onde o espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, escreveu o capítulo 42, que fala sobre a parábola do semeador, e o título é Semeia, Semeia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Trazes consigo o dom de esparzir o consolo, ou seja, revira o solo do coração. Planta a verdade, a luz, o júbilo e a bondade. Guardas o braço forte e levanta os caídos. Porque há terras abandonadas que suplicam pela semente. Mas essa semente um dia será árvore. E lembra também que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Da mesma maneira, o Paulo de Tarso construía igrejas
na casa dos fiéis, ou seja, no seu coração. Mas eu preciso falar um pouco sobre o aspecto consolador da nossa doce doutrina. Afinal, Jesus foi um grande consolador da vida, pois até as pessoas não cristãs diziam que ele era uma pessoa singular. Sabe por quê? Porque ele fazia os escravos sonharem. E ele os convence a viver o amor como regra de vida. Olha que bacana, né? Mas, para isso, nós precisamos nos desapegar dos bens terrenos. É a posse só do necessário. Senão, essa posse vira uma cruz muito pesada. É a relação do homem diante de si mesmo. Ele está falando do sentido da vida. Todos nós precisamos desenvolver um sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? Você já pensou nisso? Qual é a coisa mais importante que você está fazendo quando você está aqui dentro pilotando esse corpo de carne, nesse planeta ainda tão cheio de defeitos, tão cheio de maldades, né? Então, é a lei de Deus como antídoto ao sofrimento humano. É a dissolução dos grilhões, a libertação da criatura humana, a ressignificação da vida, é a imortalidade da alma, a proteção de Deus. Mas, para a gente enxergar tudo isso, é preciso que nós tiremos o evangelho de debaixo do braço e o coloquemos no nosso coração. Libertemo-nos, portanto, da necessidade do nosso ego, de termos razão sempre, de sermos reconhecidos, de estarmos sempre no controle. E Kardec sempre afirmou que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para modificar as suas más tendências. Assim, a doutrina espírita é a única religião que garante felicidade absoluta. Veja que nós estamos... Já passamos por um planeta primitivo, onde valem os instintos. Hoje estamos aqui habitando a Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde valem as sensações. Estamos na transição planetária para o planeta de regeneração, onde valem os sentimentos. Depois, nós vamos para um orbe feliz, onde vale uma felicidade, embora ainda relativa, mas já é quase chegando na felicidade total, até finalmente nós virarmos espíritos puros e habitarmos os mundos celestiais, onde seremos 100% felizes. Nós estamos, então, na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. No mundo de regeneração, o bem começa a prevalecer sobre o mal. Então, se hoje nós temos aí 70% de mal e 30% de bem dentro de nós, quando nós chegarmos ao ponto de irmos para o mundo de regeneração, nós vamos começar tendo, por exemplo, 51% de bem e 49% de mal. E, gradativamente, nós vamos nos transformando em pessoas cada vez mais boas, até virarmos espíritos puros, onde seremos 100% bem. Né? É muito interessante essa ideia. Mas, para isso, nós precisamos nos adocicar por dentro. E, para tanto, nós podemos usar uma ferramenta muito bacana, que eu gosto sempre de comentar, chamada a cultura do afeto. Porque, se você espremer o Evangelho segundo o Espiritismo, tem que sair amor, tem que sair afeto. É muito relevante você... Eu converso, às vezes, com pessoas de outras doutrinas, que eles dizem assim, não, mas existe um Satanás, existe um inferno eterno. E eu pego e digo assim, você está querendo me convencer que Deus, esse Pai amoroso, esse Pai extremamente
justo e misericordioso, ele vai pegar um filho dele que fez uma porção de burradas na vida e vai colocá-lo no inferno eterno para ele sofrer pro resto da eternidade? Essa ideia é totalmente incoerente com esse pai amoroso. Na verdade, esse inferno, que a gente chama de umbral, ele existe, mas ele é temporário. Nós ficamos lá enquanto nós estamos ainda vibrando naquela vibração pesada. Pois quando nós saímos dessa vibração pesada e nos iluminamos, nós vamos para um outro nível muito mais feliz, muito mais agradável. Então, imagine o exemplo que eu sempre costumo dar. Você está dirigindo, aí vem um camarada, te fecha, e mesmo ele sendo culpado, ele ainda te xinga, ainda te chama de barbeiro. A maioria de nós vai abrir o vidro e vai xingar a mãe dele de volta. Agora, pensa no seguinte, um segundo antes dele te xingar, teoricamente tinha você, que parecia equilibrado, e ele que estava desequilibrado. Imagina que você soubesse que ele realmente estivesse passando por grandes provações. Ele podia, por exemplo, ter um filho na UTI do hospital, ou ele podia ter perdido o objeto de amor da vida dele. Por exemplo, imagina que ele amasse profundamente a esposa e a esposa tinha acabado de falecer. Ou o negócio dele poderia ter ido à bancarrota, ou ele tinha acabado de ser demitido do emprego. Então, ele tinha motivos reais para se desequilibrar. Mas você, teoricamente, estava equilibrado. Aí, o que acontece? Um segundo depois dele te xingar, porque ele estava desequilibrado, você pega, se desequilibra e xinga a mãe dele. Então, nós não tínhamos um equilibrado e um desequilibrado. Na verdade, nós tínhamos um que aparentemente parecia equilibrado, que era você, mas, na verdade, se desequilibrou e xingou a mãe do irmão. Então, após isso daí, os dois estão em profundo desequilíbrio. Agora, imagina que você soubesse que esse irmão que te fechou, ele estivesse passando por esses problemas. E aí, na hora que ele te xinga, você, ao invés de ver um irmão raivoso, um inimigo, você olha e vê um irmão que está doente por algum problema externo. E aí você, então, faz uma prece para o pai para que ele se acalme, ele se ilumine, ele ganhe esperança. Assim, nesse segundo caso, após ele te xingar e você ter feito essa prece, os dois ficaram mais equilibrados. Ele um pouquinho menos desequilibrado do que ele estava e você ainda mais equilibrado porque você fez essa prece tão bonita e tão meritória, não é verdade? Bom, mas na cultura do afeto, a gente se baseia nas palavras da Madre Teresa, a mentora da nossa casa, onde ela diz que a única coisa que o ser humano deseja é se sentir amado. Mas olha só, gente, o que a gente menos faz é fazer o outro se sentir amado, não é verdade? Isso merece uma reflexão nossa para que nós mudemos. Bom, lembramos também que Deus só permite o mal quando ele percebe dentro desse mal uma semente de um bem maior. Mas a cultura do afeto, ela tem várias ferramentas. E uma dessas ferramentas é a comunicação não violenta, que foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo escolar e ele recebeu uma missão difícil, que foi, lá no fim do apartheid americano, lá nos anos 60, a Suprema Corte tinha determinado que as escolas de pessoas brancas eram obrigadas a receber os filhos de pessoas negras. E o Marshall Rosenberg, como psicólogo escolar, recebeu a missão de apaziguar os dois grupos, porque os brancos rechaçavam os negros. E aí, a primeira coisa que ele fez foi conversar com os negros e perguntar, mas o que acontece? É porque nós somos destratados, nós somos rechaçados pelos brancos.
e aí a gente se revolta. Ele foi, então, conversar com os brancos. Por que vocês rechaçam os negros? E os irmãos brancos lá falaram o seguinte: olha, é porque eles não têm a nossa cultura. Então, eles cospem no chão, eles picham as paredes, eles fazem xixi no chão. E nós estamos acostumados com outro padrão de relacionamento. Por isso que nós não queremos eles perto da gente. Aí o Marshall chegou para eles e falou: mas olha, nós precisamos fazer com que vocês convivam, porque a Suprema Corte determinou isso, vocês não vão poder expulsá-los. E aí ele conversou com os negros e falou: olha, eles estão se queixando que vocês fazem xixi no chão, que vocês depredam as louças, que vocês picham as paredes, não é? Então, é preciso que haja uma harmonia. E ele botou, então, os brancos e os negros frente a frente e pediu que os brancos explicassem por que eles os rechaçavam. E aí os brancos explicaram. E aí os negros também falaram que eles não gostaram de ser rechaçados. E, a partir dali, eles se comprometeram mutuamente, os negros a se comportarem com bastante educação e os brancos a não os rechaçarem. E esse sucesso dele foi tão extraordinário que ele acabou trabalhando na política internacional. Aí, em Ruanda, lá no início dos anos 90, houve uma guerra tribal e duas etnias de Ruanda começaram a se odiar. E o Marshall Rosenberg foi incumbido de apaziguar essas duas etnias. Só que, veja, o camarada tinha um vizinho que foi morto, né? Aliás, o filho dele foi morto pelo vizinho. Aí ele ia lá e matava o filho do vizinho. Então, tenta imaginar como é que era difícil interagir com essas duas etnias. E o Marshall Rosenberg criou o Dia do Perdão, onde cada família era capaz de perdoar o seu vizinho que matou o seu filho. E vice-versa, né? Então, foi muito bacana, porque ele mostrou que a comunicação não violenta só depende de nós. Nós temos também uma outra ferramenta chamada as 5 linguagens do amor, criada pelo escritor Gary Chapman, em que ele fala o seguinte: para você fazer o outro se sentir amado, é muito importante que você utilize a primeira linguagem do amor é você usar palavras doces. Todo mundo gosta de ouvir um eu te amo, eu preciso de você, você tem valor, não é? Então, palavras doces é a primeira linguagem do amor. Mas a segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. Pode ser que hoje você esteja tanta coisa para fazer, tenha até trazido alguma coisa do trabalho para fazer na sua casa, e você, quando chegar em casa, o teu filho queira brincar com você sobre videogame e você não vai ter tempo. Então, faça o seguinte: tudo bem, você não dispõe mais do que 10 minutos, mas faça com que esses 10 minutos sejam verdadeiramente um tempo de qualidade. Então, o que você faz? Você pega, fica com ele e não deixa que nenhum pensamento, nenhuma televisão, nenhuma notícia te desequilibre. Você está ali para servi-lo, para você atendê-lo, para você mostrar que o ama, para você mostrar que ele é importante. Então você chega lá no videogame, fica lá, como é que faz para mudar de fase? Como é que esse botão faz o quê? Legal, que coisa bacana, não é? E elogia o seu filho. Isso é muito interessante, né? É a segunda linguagem do amor, então, é o tempo de qualidade. A terceira linguagem do amor é o servir. Porque todos nós precisamos servir aos outros. E quando a gente serve aos outros, a gente se sente muito mais feliz. Então, a terceira linguagem do amor é servir. Mas esse serviço precisa ser feito com autenticidade. Não vale você entrar numa máscara e fingir que está servindo. Tá? A quarta linguagem do amor é o toque afetivo, o toque de pele. Quem já foi num orfanato sabe que aquelas crianças órfãs, elas não têm muita capacidade
de toda hora sentir o toque de pele, porque elas estão isoladas lá. Então, você chega para visitar um orfanato e as crianças ficam te pinicando, porque elas têm uma enorme necessidade desse toque de pele, desse toque afetivo. Então, esse toque afetivo é a quarta linguagem do amor. E a quinta e última linguagem é o presente, mas é um presente afetivo, porque todo mundo gosta de ganhar presente. Então, chegue na sua casa e, mesmo que não seja nenhuma data especial, dê um buquê de flores para sua esposa ou uma caixa de bombom, não é? Ou então, ela também pode retribuir fazendo um desenho num cartão, mas um desenho afetivo que mostre o quanto ela gosta de você. Fazendo isso, nós comunicamos afeto para as pessoas. Porque não basta a gente amar, nós precisamos comunicar esse amor. Eu sempre conto uma história de uma senhora que ela era aniversário da neta dela e ela precisava, ela morava no interior de São Paulo e a neta dela morava em Belém do Pará. E ela era uma pessoa que não tinha muitas posses. Então, ela pegou um ônibus, foi para a capital, lá para São Paulo, né? Foi lá para 25 de março, passou um dia inteiro buscando um vestido bonito, que fosse barato, que ela pudesse comprar, pediu para a moça embrulhar para presente, botou na mala e levou para Belém do Pará. Aí pegou um ônibus lá no terminal do Tietê e foi para Belém do Pará. Passou alguns dias viajando e ela, então, chegou lá em Belém do Pará, encontrou a neta e deu para ela o vestido. E ela fez tudo isso por um profundo amor que ela sentia pela neta. Só que a menina tinha engordado e o vestido ficou um pouco apertado. Aí a avó, querendo se desculpar, né, disse assim: mas eu não tenho culpa, né? É você que engordou. E aí, o que aconteceu? O momento mais importante, que era da menina sentir aquela comunicação de afeto da avó, a avó mostrou exatamente o contrário. Ela não soube comunicar esse amor. E a filha nunca mais usou aquele vestido, porque toda vez que ela usava aquele vestido, ela lembrava das palavras rudes que, infelizmente, a avó, sem perceber, falou para sua neta. Então, veja que comunicar o amor é muito importante. Mas nós precisamos sempre imaginar o nosso irmão como uma pessoa necessitada. Tem uma historinha que eu gosto muito do Francisco de Assis. O Francisco de Assis já estava velho, já estava cego, né? E ele era o chefe da ordem dos franciscanos menores. E os frades, eles tinham um irmão que pertencia à ordem, mas era uma pessoa muito difícil. Era uma pessoa arrogante, era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que destratava os outros. E os irmãos, então, chamaram lá o Francisco de Assis, já velhinho, e falaram: mestre, infelizmente, nós temos um irmão que não merece estar dentro da nossa ordem. Ele é agressivo, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele fala mal da nossa ordem para fora, olha que absurdo. E nós, então, pedimos respeitosamente que o senhor o exclua da ordem, porque ele está fazendo mal para nós e para a nossa ordem. Aí o Francisco de Assis olhou para aquela situação e falou: bom, me dê essa noite para eu refletir sobre o assunto, amanhã nós voltamos a falar sobre esse caso. E aí o Francisco de Assis não dormiu naquela noite, preocupado de como que ele deveria tratar essa questão. Quando ele amanheceu, os monges estavam reunidos lá no café da manhã e ele virou para eles e disse assim: olha, eu refleti essa noite, refleti profundamente, mas cheguei numa conclusão. Na verdade, nós é que não estamos amando suficientemente. Olha que pergunta, olha que sacada bacana do Francisco de Assis, na verdade. Então, repare que se alguém não te ama, você pode resolver essa questão amando mais.
essa é a mensagem que o Francisco deixou para a gente. Tem uma outra história também, que eu gosto muito, que é do Gandhi. O Gandhi, ele se formou lá como advogado, lá na África do Sul, e aí ele retornou para a Índia. Quando ele retornou para a Índia, os ingleses tinham dominado a Índia. E aí o Gandhi estava passeando numa calçada quando vem um guarda e fala para ele: olha, essa calçada é privativa dos ingleses. Vocês, hindus, têm que andar pela sarjeta. E o Gandhi, né, com o conhecimento jurídico que ele tinha, ele chegou e disse: negativo, eu sou indiano, eu estou na minha terra e eu tenho o direito de andar nessa calçada. E o guarda, então, retrucou e falou: olha, se você for continuar a andar nessa calçada, eu seria obrigado a te bater. E o Gandhi chegou e falou: cumpra o seu dever, mas eu não vou deixar de andar na calçada. E continuou andando. Dito e feito, o guarda puxou o cacetete e deu-lhe uma cacetada. Aí o Gandhi caiu, sangrando, e pensou assim: puxa, talvez eu devesse ter falado com mais brandura. E ele vira e diz: meu irmão, não há necessidade de nós nos tratarmos dessa maneira. Você é meu irmão, nós podemos, a calçada é bastante larga, dá para nós dois passarmos aqui sem problema. E o guarda falou: não, essa calçada é privativa dos ingleses. Se você andar, eu vou ser obrigado a te bater de novo. E o Gandhi levanta e caminha de novo pela calçada. O guarda, então, dá outra cacetada e, de novo, ele cai sangrando mais ainda. E ele novamente pensa: eu acho que eu preciso usar ainda de mais ternura. E ele fala: meu irmão, pô, nós temos um pai comum, não é possível a gente se tratar dessa maneira. E o guarda, já incomodado com aquela persistência e aquela amorosidade do Gandhi, ele vira para ele e diz assim: quem foi que te ensinou a pensar dessa maneira? E o Gandhi, então, responde para ele. Observe só uma coisa: o Gandhi não era cristão, ele era hindu, né? Mas aí ele diz assim: quem foi que te ensinou a pensar dessa maneira? E o Gandhi, então, responde: foi esse cara aí que está pendurado aí no teu peito. Tinha um crucifixo que o guarda usava, né? E o guarda, então, olhou para aquele crucifixo e começou a chorar. E deixou o Gandhi ir embora, continuar andando na calçada. Naquele momento, o Gandhi criou a Satyagraha, a política da não violência. E ele conseguiu tirar a Inglaterra, que era o país mais poderoso do mundo, da Índia, sem disparar um único soco. Olha que coisa extraordinária, né? É muito bacana a ideia da Satyagraha. Então, tudo isso aí compõe a cultura do afeto. Sim, tem uma outra ferramenta também da cultura do afeto que eu já ia esquecendo. É o jogo do contente. O jogo do contente foi criado por um pastor evangélico de Londres, porque havia um pastor-chefe daquela igreja que incumbiu esse pastor de ir para a costa da África, criar uma igreja e ficar pregando lá. Aí o pastor, que era uma pessoa bem evoluída espiritualmente, ele pegou a filha de 12 anos, pegou a mulher, embarcou num vapor, né, era o final do século XIX, e foi lá para a costa da África. Chegou na costa da África, construiu lá, ele tinha recursos financeiros, né, da igreja, construiu então uma igreja e começou a pregar. Só que a filha dele, de 12 anos, ela não... A etnia dela era diferente das outras crianças, a língua era diferente, os hábitos eram diferentes, a cultura era diferente, e ela foi se sentindo muito só. E como ela se sentia só, ela foi ficando deprimida. E o pai, percebendo que ela estava deprimida, aproveitou uma ocasião em que estava passando rumo a Londres um navio de um outro pastor da mesma igreja, que tinha aportado ali onde ele tinha criado aquela igreja, aquela igreja ali na costa da África, e chegou para ele e falou: meu irmão, peça ao pastor-chefe que mande uma boneca, porque naquela época a boneca era muito raro, né? Nós estávamos no final do século XIX, então era um brinquedo que poucas pessoas tinham acesso. E a menina dele, a filha dele, gostava muito de boneca. E ele, então,
pediu isso para o pastor, e o pastor falou para ele: ó, meu irmão, fique tranquilo, eu vou a Londres, peço ao nosso pastor-chefe que compre essa boneca para sua filha, e daqui a 2 meses eu vou retornar, e quando eu retornar, eu trarei a boneca que a sua filha tanto espera. E aí ele foi embora e a menina ficou radiante, porque daqui a 2 meses ela receberia a boneca. E o que aconteceu? Passaram-se os 2 meses e o navio chega. Quando o navio chega, era um outro pastor, não foi exatamente aquele pastor que tinha subido e tinha prometido a boneca. E a menina fica lá radiante, porque ela vai receber a boneca. Só que ela espera a retirada de toda a carga, e até que a última coisa que foi descarregada foi um par de muletas. E ela vira então para o pai e falou: pai, o pastor-chefe nos enganou. Ele tinha prometido que ia mandar vir a minha boneca. E olha aí, olha só o que eu recebo: esse inútil par de muletas. Aí o pastor, pai dela, chega e diz: minha filha, você precisa aprender a jogar o jogo do contente. E ela fala: jogo do contente? O que é isso? Isso daí é você ficar feliz com aquilo que Deus reserva para a gente. Mas, pai, como é que eu posso ficar feliz por eu ter recebido esse inútil par de muletas ao invés da minha boneca? Aí o pastor vira: filha, você não entende? Imagina que você tivesse ficando esperando esses 2 meses, ao invés de você estar esperando pela boneca, você estivesse esperando por esse par de muletas porque você não conseguia andar. Não é muito melhor você não ter a boneca, mas você não precisar das muletas? E a filha entendeu a mensagem. E aí, tudo de ruim que acontecia na vida dela, ela aceitava de bom grado. E ela perdeu o pai, depois perdeu a mãe, depois ela voltou para Londres e foi morar com uma tia, que era madrinha dela. E essa tia, apesar de rica, era uma pessoa muito sovina. Então, ela tinha uma casa com 17 quartos, mas um desses quartos era uma mansarda, era um quartinho apertado lá em cima, que não tinha nem janela e nem espelho. E a menina, quando viu, percebeu o gesto pão duro da tia, né? Mas ela olhou o lado negativo. Ela falou: oba, se não tem espelho, eu não vou ver as minhas sardas. E ficou feliz por ter recebido aquele quarto só dela. Então, veja que o jogo do contente é nós nos resignarmos com aquilo que a providência divina nos reservou. Então, tudo isso aí faz parte da cultura do afeto. Bom, mas nós estamos falando sobre a missão do Espiritismo. E as bases do Espiritismo são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque a doutrina precisava ter uma base filosófica. Aí a gente pega, e eu assisti outro dia uma palestra do Haroldo Dutra, falando sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E ele disse o seguinte: o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Então, naquela época, já tinha sido escrito o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, mas não tinha sido escrito ainda, o Kardec ainda estava preparando o Evangelho. E aí, diz o Haroldo, o Livro dos Espíritos já estava materializado, era o cérebro do Espiritismo. Era um roteiro para a vivência de saber, de esperança e de caridade. Era a bússola da razão humana, né? A razão pura. E ele, então, se preparava para fechar o Evangelho, mas houve um momento em que o trabalho parece que engolia o missionário, não é? E os espíritos precisavam materializar o coração da doutrina espírita, que era o Evangelho. Era uma obra que iluminaria o sentimento da criatura humana. Assim, Kardec estava no Evangelho, mas, de tanto trabalhar, o corpo dele já estava ficando comprometido, né? Porque tinha uma carga de trabalho realmente excessiva. E
no Evangelho há um capítulo monumental chamado Cristo Consolador. Mas os mentores, né, precisavam que o Kardec sobrevivesse, ele ia acabar desencarnando com aquele excesso de trabalho. Então, São Luís vai dar uma ordem para o Kardec: tire férias. Nós precisamos de você parado. E aí ele vai para uma praia na França. E lá nessa praia, o São Luís informa para ele que ele tinha concluído a obra. Então, nós precisávamos de você 100% conectado conosco. E o Kardec sai da praia com uma obra que mudaria a história do nosso planeta, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, estavam concluídos os alicerces fundamentais do Espiritismo: a Bússola da Razão Humana, que é o Livro dos Espíritos, e o coração da doutrina, que é o Evangelho. Assim, a iluminação do ser humano pela razão e pelo sentimento, esclarecidos e consolados, formaria uma nova forma de pensar do ser humano, que passava a enxergar a espiritualidade. Mas estava claro o papel do Espiritismo, só que faltava esperar a crise. Mas o remédio já estava dado. E a crise está chegando agora, que é a transição planetária. Quando, conforme eu falei, nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Agora que ela chegou, com toda a força predita pelos espíritos, você já a está vivendo na pele, porque o egoísmo e o orgulho fizeram tudo o que eles podiam ter feito. Assim, é importante que incorporemos esses elementos do Espiritismo no nosso coração, né, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, para que o nosso coração e a nossa mente se transformem em fortaleza. Esse é o propósito da nossa doutrina. Eu também queria trazer para vocês a palestra do Jorge Elahá, no 7º Congresso Espírita do Amazonas, em novembro de 2016. E o Elahá nos conta que o mundo está cheio de dores. E essa multiplicidade de dores da humanidade gera frustração. E as raízes reais dos problemas da humanidade são o desdobramento do lado espiritual do que ocorre do outro lado da vida. Portanto, é preciso um olhar espiritual no mundo das causas. Mas os planetas têm um ritmo de progresso, porque eles sempre precisam executar tarefas mais nobres, e para conhecer o futuro é necessário que nós conheçamos o passado. Jesus usou a contribuição de espíritos experientes de outros orbes. Então, nós temos da ciência a descoberta do fogo, da roda, da fala, da escrita, do conceito de Estado, né? Da filosofia, os porquês da vida, e a religião com a estruturação do pensamento religioso, das artes, o belo. E também a melhoria dos nossos corpos através da mutação, pois reencarnamos com uma melhor condição espiritual. Então vejam que esses espíritos que eram retaguarda lá nos orbes de origem, eles se transformavam aqui em vanguarda. Então surgiram as diversas civilizações que fizeram com que esses espíritos ou eles puderam retornar aos seus orbes de origem com um coração mais doce, ou se ligaram à Terra. Então, nós temos que as civilizações antigas foram as pirâmides egípcias, a filosofia grega, a administração romana, a astronomia chinesa, as habilidades dos hindus, e o povo hebreu, que eram os mais radicais e os mais teimosos, mas eram os que tinham melhor condição para a implantação de um Deus único. E foi onde ficou a maior leva, né?
Então, veja que diversos missionários encarnaram para adocicar os nossos corações. Nós tivemos os Vedas na Índia, o Bhagavad Gita também na Índia, Moisés e a ideia do Deus único. Tivemos Buda no Nepal, tivemos Sócrates na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo. Tivemos os profetas de Israel, mas tivemos também o Cristo, com a sua revolucionária mensagem de amor, que usou os piores para fazer o melhor. Então, veja que naquela época tinha os povos bárbaros, né? Os godos, os visigodos, os hunos, comandados por Átila. Eles não tinham regras, então eles usavam a guerra e os vícios. Dizia-se que Satanás ficou recolhido por 1000 anos. E aí houve a ruína da Era Clássica, né? Com a ruína de Roma, e o início da Idade Média, com o feudalismo, com a articulação política. E agora nós estamos vivendo a transição planetária, onde, no livro A Gênese, no capítulo 18, diz que os tempos são chegados. Então, nós estamos vendo 2 gerações. Assistimos a uma partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então, essa transição será feita com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Eu brinco dizendo que as mulheres, né, elas estão sempre a favor, então é com as mulheres, né? Você não tem mulheres contra a transição. Muito bem, mas veja que na reencarnação nós temos espíritos primitivos, temos os espíritos maus, e esses espíritos maus, eles são os maus que ainda não foram tocados pelo bem, e os espíritos péssimos, né? Que estão tendo a última oportunidade, porque há uma necessidade para medir a nossa capacidade de fazer o bem e de lidar com esses espíritos enlouquecidos. E esses espíritos recebem convites enlouquecedores, né? São o fim da família, o aborto, o suicídio, a eutanásia, né? As drogas. E, por outro lado, a nossa doutrina que nos ensina a transformação da sociedade, a consolação, o sentido de vida, a percepção da vida e a felicidade total. A causa disso tudo, desses males todos, é o materialismo, o vazio existencial. Assim, os espíritos primitivos, os espíritos maus, né, que não foram tocados pelo bem, e também esses espíritos péssimos que têm essas atitudes enlouquecedoras, eles serão exilados para uma outra escola mais hard do que a Terra, onde essa estada lá vai fazer com que eles se aprimorem e futuramente eles retornem para a Terra, que já será um planeta de regeneração, e aí eles vão poder ter uma vida melhor. Já os espíritos maus que forem tocados pelo bem, quer dizer, são espíritos que têm mais ignorância do que maldade. Eles permanecerão como chance de evoluir já na regeneração. E os espíritos bons, que são uma minoria, né? Nós teremos também a cooperação de espíritos vindos de outros orbes. Numa palestra lá em 1999, o Divaldo Franco falou que no ano 2025 nós começaríamos a ter o reencarne de 250 mil espíritos iluminados. Se você pensar, o que o Gandhi, um espírito sozinho, conseguiu fazer pela humanidade, agora você imagina 250 mil Gandhis. Por isso é que vai ser viável a Terra se transformar num planeta de regeneração, né? Estima-se que lá pelo ano de 2057 a Terra já será um planeta de regeneração. Bom, mas eu queria também trazer uma palestra do Alberto Almeida, falado A Missão Existencial do Homem e Suas Escolhas. E nessa palestra, o Alberto diz o seguinte: o que Deus quer de mim nessa vida?
Porque eu não sou um ser material com uma experiência espiritual. Ao contrário, eu sou um ser espiritual com uma experiência material. Senão, seria uma vida emparedada numa perspectiva materialista. Se você consultar a sua consciência, ela vai te dar as melhores respostas. Não é? E ele fala da abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia. Né? As outras são a psicanálise, o comportamentalismo e a abordagem humanista. A abordagem transpessoal, essa quarta força, ela é a abordagem humanista acrescida da transcendência e do fator espiritual. Porque nós temos o livre-arbítrio, que não é definido nem pelo corpo, nem pelos fatores sociológicos, nem pelos fatores psicológicos e nem pelos fatores mediúnicos, o mentor e o obsessor. Ele é definido pela escolha. E a psicologia diz que todos nós temos uma intenção e uma ação. E é importante que essa ação seja coerente com essa intenção. Então, o que a vida quer de mim? É preciso que nós, digamos que nós precisamos ser o sujeito da nossa própria história. Portanto, não se transforme em vítima da vida, seja protagonista dela. Porque nós somos aqueles no lugar certo, no corpo certo, com as pessoas certas, numa função que nós construímos no plano espiritual, para a nossa ascensão espiritual. Mas é preciso ver o horizonte além do túmulo. E qual é a sua missão? É se transformar. Para isso, nós passamos por provas, por expiação e por missões. Né? É preciso se transformar. E se transformar começa com uma vassoura psicológica. Então, exerça a sua micromissão na casa espírita. Um doador de água, de copinho de água, ele pode ser um excelente auxiliar do Cristo, né? Tanto quanto um atendente fraterno ou um palestrante. Bom, o meu tempo aqui já está chegando no final, mas eu queria encerrar com uma poesia do Parnaso de Além-Túmulo, onde escrito pelo Chico Xavier, mas especialmente tem uma poesia chamada Espiritismo, escrita pelo poeta Casimiro Cunha, que diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos, infelizmente, o tempo definido acabou, mas é muito interessante que nós reflitamos sobre a missão do Espiritismo, nos adociquemos por dentro e sejamos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Eu agradeço ao querido Benjamin. Muito obrigado.